Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso Conversa de Política. Nós vamos entrevistar mais um pré-candidato a prefeito de Palmas. Já entrevistamos alguns dos principais e outros dos principais candidatos, pré-candidatos a prefeito de Palmas, que é o deputado estadual, o professor Júnior Gel, que vai falar com a gente. Nesse momento, todo mundo trancafiado, isolado, mas a vida continua. Professor, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui. E é isso mesmo, quer dizer, nós estamos todos aí nesse isolamento social. Vamos começar por aí. Como o senhor está avaliando esse momento, principalmente o senhor é deputado estadual? Hoje nós tivemos um fato histórico aí, que foi a primeira sessão remota da Assembleia. Como o senhor está avaliando esse momento, professor? Olha, é um momento que o poder público ele tem que rever muito as metodologias utilizadas, se preparar melhor para anomalias como essa, até mesmo porque fomos pegos, eu não diria tão de surpresa, porque o surto começou muito antes de chegar aqui. Então, talvez o poder público, que me refiro não ao governo do estado de Tocantins, a prefeitura de Palmas, mas o país deveria ter se preparado melhor. Certo? Deveria ter entendido o que foi passado na China, o que foi passado em alguns países europeus, em especial a Itália, e que metodologias poderiam ser aplicadas para reduzir esse surto no território brasileiro. É claro que nós temos que pensar que o isolamento social ele se torna necessário. Estou fazendo isso em casa com minha família e tem o lado positivo, a gente tem que ver o lado positivo, que é você inteirar mais com a família. Mas é necessário também rever aqueles que são diretamente impactados com esse isolamento social. Quer dizer, o poder público, o que ele poderia fazer em relação aos pequenos comerciantes, em relação àqueles trabalhadores que não têm uma renda fixa, a situação socioeconômica em que eles vão passar agora, se o Estado tem uma agência de fomento, se o governo federal tem como promover uma liberação de recursos a juros zero, para tentar manter e dividir em não sei quantas parcelas aí pela frente, para manter essas pessoas que são impactadas diretamente, que envolve principalmente a população mais carente do país, certo? Então, é aí que eu me refiro, que deveria haver uma medida por parte do poder público, que deveria se preparar, prever anomalias como essa e se ajustar financeiramente para atender toda a população. Nós vimos medidas muito duras aí, tanto o governo do estado, foi uma medida dura, a prefeitura de Palmas, Araguaína, enfim, as prefeituras também, nas redes sociais aquela divisão, tem gente que está preocupado, que acha que está tendo exagero, o senhor acha que está tendo algum exagero, o senhor acha que, o senhor vê como necessárias essas medidas duras que foram adotadas em todas as instâncias? Na realidade, eu acredito que o poder público ele está promovendo o isolamento social baseado nas consequências que ocorreu do não isolamento em outros países por onde a pandemia, né, do vírus passou anterior à chegada ao Brasil. Então, são medidas necessárias, não digo exageradas, mas necessárias. Infelizmente, ou felizmente, não ocorre o tempo todo. Não ocorre todo ano, não ocorre a cada 5 anos. Ocorre num intervalo de tempo um pouco maior. Mas, volto a me referir, o poder público, a população, ou parte dela, reclama exatamente por causa da questão econômica. Então, o poder público ele tem que promover uma ação de forma que venha amenizar a dor econômica, principalmente aqueles que são os principais impactados, que aí envolve não necessariamente apenas os empresários de médio e grande porte, mas principalmente os pequenos empresários, os microempreendedores individuais, que correspondem a grande fatia da população economicamente ativa. O senhor hoje participou à distância da sessão e como o senhor avaliou essa primeira experiência aí de sessão remota da Assembleia? Olha, a sessão remota ela teve alguns pontos negativos, mas em função de ter sido a primeira. É um aprendizado que nós estamos tendo aí. Mas eu acredito que tende a melhorar, que tende a evoluir, que ela deve ocorrer com maior intensidade nos próximos dias. Nós temos alguns decretos, algumas medidas provisórias que precisam ser avaliadas por parte do governo estadual, se já foram ou que vão ainda a ser lançados pelo governo, e que a Assembleia ela não pode parar também. Ela não pode simplesmente aguardar 30 dias, 60 dias e ficar apenas respondendo quando existe uma necessidade imediata por parte do governo. Nós temos também projetos de lei, nós temos também requerimentos da sociedade que precisam ser atendidos e talvez as sessões plenárias remotas,
as reuniões de comissões de forma remota também venham a ocorrer ou possam ocorrer com maior intensidade. Foi um aprendizado, espero que nós venhamos a evoluir a cada dia. E a gente fez entrevista com os outros pré-candidatos e num outro momento, numa outra circunstância, e agora mudou tudo, é uma coisa impressionante, de 2 semanas, 1 semana e meia praticamente para cá, mudou toda a realidade. E hoje se fala, por exemplo, até de um adiamento do processo eleitoral. Como sorver essa questão? O senhor acha que há clima ainda para fazer uma eleição, ou o senhor acha que já é um ponto para se discutir a possibilidade de um adiamento? Nós temos que analisar, Kleber, em cima de dados, em cima de estatísticas. Se nós pegarmos, por exemplo, qual foi a média de tempo que passou na China até que voltasse ou reiniciasse o processo de normalização da vida do cotidiano das pessoas. No Reino Unido, na Itália, nos demais países europeus também, em que tempo se encontra esse início, meio e caminhando para a finalização dessa pandemia naqueles países. Daqui no Brasil nós podemos calcular mais ou menos na mesma intensidade. Já se fala-se que no pico vai ser no fim do mês de abril. Quer dizer, quanto tempo demora para sair desse pico e chegarmos ao estágio em que volta à normalidade? Se isso vai ocorrer no intervalo de talvez mais 60 dias, então vamos calcular 60 dias. Se são 90 dias, vamos calcular 90 dias. Se no mês de julho já estiver com a vida normalizada, será que há de fato necessidade de prorrogar uma eleição? E se for prorrogada a eleição, por quanto tempo? Para quanto tempo? Será que vai impactar diretamente nas novas filiações que finalizam o prazo agora no início de abril? Talvez não houvesse necessidade de prorrogar a eleição, e sim prorrogar o período de filiação. Fazer uma revisão em relação a essa data para que os partidos e os pré-candidatos possam se organizar nesse sentido. Eu estou presidente de um partido a nível de estado e muitos pré-candidatos querem fazer reunião. E o que eu falo para eles, reunião comigo por telefone. Vamos evitar agrupamento de pessoas, adensamento de pessoas. Mas aí dificulta você conversar, porque muito na política se faz olho no olho. A conversa se faz olho no olho. Sim. E essa conversa presencial, ela tem dificuldade de ocorrer nesse período até o início de abril. Uma vez que ainda estamos numa linha crescente em relação à disseminação do vírus no país. Por isso, talvez o adiamento dessas datas de filiação seja mais importante do que necessariamente o adiamento da eleição. E se porventura ocorrer o adiamento da eleição, eu acredito que ainda dá tempo para ocorrer, fazer com que a eleição ocorra, seja no mês de novembro, seja no mês de dezembro, e a posse ocorra com normalidade já no ano seguinte. Certo. E a sua pré-candidatura, professor? Como que o senhor vê essa colocação? O senhor foi eleito deputado estadual, vereador em 2016, uma carreira bem rápida, chegou já a deputado estadual e agora colocado o nome para prefeito. Como que o senhor vê essa possibilidade de colocar essa candidatura, de ela viabilizar daqui para frente? Eu já venho de 2 mandatos de vereador. Sim, o senhor foi eleito em 2012, né? Desculpa. Realmente, foi eleito em 2012, reeleito em 2016, é isso mesmo. Em 2018 chegou o deputado estadual, me corrigindo aqui, me desculpa. Sim, o meu interesse, Kleber, na realidade era principalmente ter um candidato que eu acreditasse que tivesse um pensamento, uma ideologia semelhante à minha, para que eu pudesse apoiá-lo com intensidade e tentar transferir esse apoio em voto. Fazer com que concretizasse em voto para que eu permanecesse com o meu trabalho, venha permanecer com o meu trabalho dentro da Assembleia Legislativa e ter um candidato com a mesma ideologia na Prefeitura de Palmas. Isso não é descartado, apesar de que o tempo está muito escasso atualmente. Está escasso porque está difícil de você promover nessa reta final a conversa com as pessoas com o intuito de fortalecer um nome, de buscar um nome que você acredite que seja o nome adequado para a Prefeitura de Palmas. O que eu vejo hoje a necessidade é de candidatos que visualizem Palmas como uma população de 300 mil pessoas que precisam ser ajudadas, precisam ser geridas pelo poder público municipal, e não de candidatos que visualizem Palmas como 1,3 bilhão de reais de PIB anual, certo? Simplesmente do que eu vou poder fazer com esse dinheiro, como se o dinheiro pertencesse à pessoa. Nós precisamos mais de gestores e menos de políticos. E eu gostaria muito, espero muito que nós tenhamos ainda políticos que sejam gestores ou gestores que ingressem na política.
Assim, nós teremos uma sociedade mais equilibrada, nós teremos o trabalho voltado exatamente para o poder público sanar as dúvidas, servir os direitos da população, seja na saúde, seja na segurança, seja na infraestrutura, seja na própria educação. Por que não fornecer qualidade? Se muitos municípios com arrecadação menor conseguem fazer mais, por que em Palmas isso não pode acontecer? Independente de que seja eu ou que seja outra pessoa a ser eleita, mas que essa pessoa tenha uma visão macro do município, que possa atender a contento a sociedade, e não simplesmente brilhar os olhos em cima de um montante financeiro, o que eu consigo fazer com esse dinheiro, e não o que a sociedade precisa que seja feita com esse montante. O senhor foi vereador então, de 2012 para frente, acompanhou toda a gestão do ex-prefeito Carlos Amasta, um pouco da gestão da prefeita Cíntia, e assim, o que falta, o senhor acha, a administração municipal, como vereador? O vereador é a pessoa que tem mais contato direto com os problemas da cidade. O que está faltando para a gente melhorar em termos de administração pública aqui em Palmas? Tem muitos aspectos positivos, tanto da gestão anterior como desta, tudo tem seu lado positivo. Mas existem também algumas coisas que poderiam aprimorar. Nós temos que fazer a captação de empresas, de indústrias. Claro que existem outros fatores que dificultam isso, não corresponde exclusivamente ao poder público municipal, depende também do Estado nessa parceria. Nós precisamos promover um equilíbrio em relação aos servidores públicos. Se o plano de carreira dos servidores existe, por que ele não é honrado? Se não tem capacidade de honrar esse plano de carreira, por que não rever? Qual é a dificuldade de se entrar no equilíbrio com os servidores para que os servidores tenham o seu direito garantido? Por que não servir a sociedade com educação de qualidade? Eu falo de qualidade, não que os professores não tenham a qualidade necessária, mas às vezes a estrutura que é fornecida a estes no seu local de trabalho não vem a ajudar. Vou lhe dar um exemplo de diversas escolas no município de Palmas, seja ela do estado ou seja do município, que ainda não tem climatização. Ou pode até estar climatizada, mas que não pode fazer uso do ar-condicionado durante um período maior de tempo, porque não tem recurso para pagar o funcionamento do ar-condicionado. E são coisas simples. Vou dar um exemplo para ti que poderiam ajudar nesse sentido. Você tem as escolas no município de Palmas, as CEMEIs, que corresponde à grande maioria. As CEMEIs, elas funcionam até às 18 horas. Quer dizer, existe uma tarifa branca da Energisa que, se as CEMEIs e as escolas municipais vierem a aderir a essa tarifa branca, elas vão pagar uma tarifa de energia menor desde que o consumo ocorra até às 17 horas. Das 17 às 18 tem uma tarifa maior do que a média hoje cobrada, mas anterior às 17 é inferior a essa média cobrada. Se o município ou se as escolas aderissem a essa tarifa branca, nós teríamos economia de 14% em média na conta de energia. Se você pega uma conta de energia pequena para a escola, R$10 mil para facilitar o cálculo, com 10 mil mensais, nós teríamos aí aproximadamente 1.400 de economia mês. Em 10 meses, 14 mil. Em 12 meses, quanto se economiza aí? Mais de 16 mil reais. Sim. Ou aproximadamente 16 mil. Então, são coisas simples que o poder público pode fazer. Simplesmente faz uma reunião com os diretores, explica o que é a tarifa branca, vamos todo mundo aderir. Quanto de economia ocorre para mais de 60 unidades de ensino do município de Palmas ao longo de um ano? Opa, essa economia pode ocorrer aí no montante de aproximadamente R$1 milhão, R$2 milhões anuais, 3, 5, 10 milhões de reais. O que fazer com esse dinheiro agora? Que tipo de aplicabilidade pode ser feita? A Guarda Metropolitana, existe a necessidade? Se existe a necessidade, o que tem hoje atende à necessidade do município? Se não atende, por que não realizar um concurso? Se o último ocorreu em 2002, quando a população era metade do que temos hoje. Quer dizer, nós precisamos ver a cidade de forma um pouco mais ampla, nós precisamos atender a segurança, que hoje também é competência do poder público municipal. Temos que investir na educação, porque educação é prevenção de tudo. Você, a partir do investimento na educação, você reduz o gasto com a saúde pública, você reduz o gasto com segurança pública, você qualifica melhor a população para que esta consiga ser empregada ou um empreendedor natural, em função de não ficar dependente, uma vez mais qualificado, não ficar dependente simplesmente da geração de emprego por parte do município. Olha a fila de pessoas que ficam o tempo todo pedindo emprego no poder público, sendo que o poder público não é uma mãe no sentido de simplesmente coloca você para receber um salário e você está dentro do prédio público, mas você não tem o que fazer. Nós temos que acabar ou reduzir, eu digo acabar que seria um sonho, mas no mundo inteiro eu não vejo isso acontecer, mas é necessário reduzir ao máximo essa situação de simplesmente colocar pessoas no serviço público por indicação.
É necessário reduzir isso. Quando você coloca pessoas com capacidade técnica, você passa a ter, a partir daí, maior eficiência do serviço público com menor gasto. E isso aí já geraria uma outra economia para outros investimentos. Seria necessário, talvez, o poder público pegar pessoas, especialmente que são efetivos, tá? Para que estes possam se capacitar em outros municípios. Vai aprender com um determinado município o que tem de bom ali, o que foi feito diferente na educação, na infraestrutura, na saúde, e assim nós tentarmos aplicar aqui no município de Palmas. Vou dar um exemplo em relação a um problema grande que ocorre em termos de corrupção no país inteiro. Por que não, quando se faz uma execução de obra do poder público através de uma licitação, por que não colocar o recebimento mediante ser atestado, por exemplo, por professores e alunos das universidades públicas aqui no estado de Tocantins? Quer dizer, você tem uma empresa júnior no IFTO, você tem uma empresa júnior na UFT, ou até mesmo em universidades particulares, na área de engenharia, que estes poderiam atestar se realmente aquela obra foi feita na qualidade devida. Porque é comum se fazer asfalto numa camada fina e cobrar um valor como se a camada fosse espessa. Aí você reduz a qualidade e o valor pago é elevado. Quanto se economizaria dessa forma? Onde que um professor, juntamente com alunos de empresa júnior, iria se deixar levar com a facilidade por parte da empresa ou por parte de terceiros, certo? Querendo simplesmente corrompê-los. Será que quem é concursado da rede federal e os alunos que estão ali sendo formados, sendo moldados, eles vão se deixar levar por causa disso? Então, seria uma forma da gente ter a qualidade necessária com preço justo. Sim. Nós temos diversas maneiras de fazer com que aconteça mais, gastando menos. Professor, nós temos algumas candidaturas, pré-candidaturas independentes colocadas, boas candidaturas, tem a do senhor, tem do Andrino, tem do Alain, do Gil Barizon. Como que o senhor vê essa questão? O senhor acha que esse grupo vai se conversar e daí pode sair um consenso em torno de algum desses nomes, ou acha que pode que vários deles acabam sendo candidatos? Vocês têm conversado sobre essa questão? Eu cheguei a conversar já com alguns pré-candidatos. Tem alguns que têm disposição em ter a conversação, possibilidade de recuo, em cima de um projeto por Palmas. Outros, eu penso que tem um pouco de dificuldade em função de visualizar algo maior. Eu falo maior, não o município de Palmas, mas algo que motiva a ser maior do que de fato o município de Palmas, né? Seja politicamente ou outro interesse. Vejo que não vai ser fácil. Se fosse para polarizar, ficar a atual gestão e apenas um candidato contrário a essa gestão, certo? Seria muito mais fácil de se trabalhar todo mundo junto, mas acredito que vai ter dificuldade. É bem possível que nós tenhamos aí pelo menos 5 candidatos a prefeito. Mas eu acho que seria um cenário melhor essa da polarização, por exemplo? O senhor acha que tem espaço para outros nomes e a possibilidade ainda de um nome alternativo ganhar a eleição? Existe a possibilidade de um nome alternativo ganhar a eleição, como também existe a possibilidade da reeleição da atual prefeita. Porque se vier a diluir demais, vamos supor que nós tenhamos aí 3 ou 4 candidatos apenas. Hoje o universo é bem maior que isso. Mas com 3 ou 4 candidatos, se nesses 3 ou 4, apenas 2 polarizarem os votos, aí há força, há possibilidade. Se ficar diluídos os votos que não são para a reeleição, ficarem diluídos de forma mais ou menos igualitária entre os demais 3 candidatos, aí realmente fica difícil de conseguir êxito um dos outros 3 candidatos. E o partido, o senhor é o presidente do PROS e tem conversado também com outras legendas. Quais legendas têm prioridade nessa conversação, na sua visão? Olha, a primeira legenda que conversou comigo foi o SD, do deputado Vilmar, que na realidade tem na esfera federal o pastor Eli Borges. Tivemos já uma conversa prévia, mas teve um pouco de dificuldade inicial, e essa dificuldade foi por minha pessoa, não por parte do Eli Borges, em relação à ligação que ele tem com o governo do Estado. Certo? Então, se ele permanecer muito próximo ao governo do Estado, fica difícil de eu estar ali ao lado, porque também não comungo da atual gestão do governo estadual.
Então, nós temos alguns pré-requisitos, alguns detalhes como esse que precisam ainda ser conversados. Não estou dizendo que é um impeditivo de lá na frente a gente ter uma nova conversa e, de repente, o Eli Borges falar assim, não, Júnior, eu na esfera estadual estou me desligando dessa proximidade com o governo do Estado e estamos trabalhando por um projeto diferente para o município de Palmas. Aí é diferente, aí é possível de se construir um projeto maior. Temos diversos pré-candidatos que já entraram em contato e já conversamos. Inicialmente abriu-se apenas uma porta, um canal de conversa, certo? Conversa mais adiantada que eu tive foi com Eli Borges e com a deputada Wanda Monteiro, do PSL. Com esses dois nós tivemos uma conversa mais adiantada, mas já tive conversa também com Alain Barbiero, tive conversa com outros candidatos. O Gil Barizon foi bem no início, quando ele ainda nem tinha anunciado candidatura. Eu descobri que era pré-candidato, eu desconhecia, mas me parece uma boa pessoa também, que é um empresário daqui de Palmas, da Borboleta Outlet. Ele também se colocou com um nome novo para o município de Palmas, interessado em compor o projeto. Agora, quem sairia candidato é algo que a gente pode definir mais à frente, certo? Se vai ser eu, se vai ser um nome que porventura possa estar melhor do que eu não tenho apego a ser prefeito de Palmas, eu quero ser bem representado no município de Palmas. Encontrando um candidato que possa fazer essa representação com idealismo, com pensamento semelhante ao meu, ou quem sabe até melhor do que eu, tranquilamente fico na esfera estadual, continuo trabalhando na Assembleia e tendo a certeza de que seremos bem representados no município. Ou seja, a prioridade agora é o projeto, né? Não é o nome da pessoa, é isso? Exatamente. Nós precisamos de pessoas capacitadas, comprometidas e, preferencialmente, eu acredito que temos muitos ainda, honestos para gerir o nosso município. Tá certo então, professor. Apesar do clima agora, vamos ter que aguardar tudo que vai, os desdobramentos, toda essa crise sanitária que nós estamos vivendo, mas essa é uma conversa inicial, teremos outras aí para a sua candidatura, falar mais de projetos e estamos à disposição para divulgar aí todas as ações suas, viu? Muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, Kleber, agradeço a todos os espectadores que você tem, são muitos em todo o estado, e espero que possa estar aqui contribuindo, colocando meu nome à disposição, para que possamos ter uma boa representatividade de pessoas coerentes, pessoas sensatas e que façam e queiram fazer o melhor pelo município e contribuir pelo nosso estado. Tá certo, então nós entrevistamos aí o professor Júlio Gel, pré-candidato a prefeito da capital, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.